Gostaria de agradecer ao INCA por me convidar aqui, meu mestre Barrão, todos os mestres que estão aqui presentes, né? E para falar um pouco da minha história, da minha história dentro do MMA, eu tenho que realmente falar minha história da capoeira, né? Que é de onde eu vim, né? Eu nasci em Olinda, em 1986, iniciei a capoeira desde que eu nasci, sempre acompanhando meu pai nas rodas, nos treinos. Depois meu pai viajou, foi para o Canadá, foi para a Itália, continuei treinando lá no Brasil. E depois, quando eu tive 10 anos de idade, eu fui para o Canadá, fui morar lá. Quando a gente chegou lá, meu pai, mestre Barrão, decidiu fazer uma apresentação numa competição de artes marciais, né? Antigamente eram artes marciais tradicionais. Taekwondo contra Karatê, Judô contra Kung Fu. É muito mais tradicional na época, né? E a gente fez a apresentação lá e muitas pessoas questionaram a capoeira, né? Tanto que o mestre Barrão fez todo mundo que estava treinando na época competir. A pessoa não tem nem escolha, você tinha que ir lá e competir, né? E a primeira vez que eu lutei, eu tinha 11 anos de idade. Foi a minha primeira luta amador que eu fiz, né? Eu fui lá na categoria, eu nem me lembro que era categoria 50 quilos, alguma coisa assim, mas eu era um pirraia bem pequenininho, com 11 anos de idade. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na minha categoria. Então eu tive que lutar um cara de 17 anos de idade, 2 metros de altura, e foi luta, viu? Foi muita porrada lá, a gente trocou papo por muito tempo. E eu não gostei no começo, realmente eu não gostava muito de lutar. Eu gostava de jogar capoeira, mas eu não gostava muito da briga, né? Mas outra coisa foi meu irmão contra mestre Suduro. Ele sempre, todo dia, me dava um pau. Todo dia era porrada lá em casa, eu levava pau do meu irmão. Todo dia eu cansei. Eu não queria mais levar porrada do meu irmão mais velho. Ele era muito mais raçudo. Ele brigava na rua todo dia também. Então ele era acostumado, ele gostava. Eu não gostava. Mas eu tinha que morar com ele todo dia, né? Então eu tinha que aprender a lidar com ele. E eu fui treinando com meu pai vários anos. Comecei a competir com 13 anos depois, comecei com 14, com 16, 17, competindo, fazendo lutas amadoras. Depois, com 18 anos, eu decidi fazer a primeira luta profissional. A minha primeira luta profissional foi na categoria peso pesado, porque alguém ligou para mim 2 dias antes da luta. Falou, o evento principal, o cara quebrou o braço, a gente está precisando de um substituto. Nessa época eu estava com 18 anos, eu estava muito jovem, né? Eu estava sozinho realmente, porque o meu pai, o mestre Barrão, foi com o contra-mestre Suduro fazer outra luta no Brasil, em Recife na época. E eu queria falar para ele, mas eu sabia que ele ia dizer não, né? Então eu meio que falei, pai, não, tem uma competição aí, é uma luta. Não entra não, vai entrar não. Os caras estão ligando 2 dias antes. Eu fui contra que ele disse, né? Eu terminei indo lá. Foi uma briga, terminei batendo no cara há muito tempo, mas o cara me pegou no triângulo. Ele voltou de viagem, mestre Barrão. Você vai lutar de novo, você vai lutar, isso não vai ficar desse jeito não. Eu falei, não, vamos. Aí a gente passou 3 semanas, treinando. Chegou, eu terminei competindo de novo e ganhei, né? Na época, o MMA na época, Vancouver é controlado muito pelas gangues. Era uma coisa ilegal de fazer, né? Então eles faziam nas reservas dos índios na época, né? Então era o único lugar onde a polícia não podia entrar, era nas reservas dos índios. Então as lutas de MMA eram lá. Então a pessoa que eu lutei, inclusive, ele era patrocinado pelas gangues. Então eu fui botado lá praticamente para perder, né? E na época eu era zoado, a gente era dançarino. As galera gritava, voava quando entrava, Marcos Aurélio, né? Um tempo assim que ninguém conhece, né? Ninguém sabe. Agora quando a pessoa vê, todo mundo tá. Mas graças a Deus, com o tempo eu fui lutando mais e mais. E cada vez que eu lutava, foi quando o YouTube começou na época de 2005, o YouTube começou a todo mundo assistir vídeos no YouTube. E teve muitas pessoas que questionavam, né? As minhas lutas, né? Ou dizia que meu adversário não era qualificado, ou dizia que
praticamente meu aniversário não tinha qualificação, né? Aí eu continuei lutando e tentando competir com outras pessoas que tinham realmente um nome maior no MMA, né? Durante essa época também, o meu pai voltou para o Brasil e eu fiquei lá no Canadá sozinho, lutando, competindo, dando aula, fazendo show, viajando e fazendo tudo que um capoeirista ainda faz, né? Por isso que eu sei que não é todos os capoeiristas que vão lutar, porque para lutar você realmente é uma coisa que você tem que focar muito, e é difícil você equilibrar isso tudo, né? Equilibrar a luta, sua vida pessoal, sua família, seu trabalho de capoeira, né? Então, para você equilibrar isso tudo, fica muito difícil, né? E ficou mais difícil ainda quando meu mestre voltou para o Brasil. Aí eu fiquei lá sozinho, um grupo de alunos que era muito mais iniciante do que eu, mas graças a Deus eu tive meu irmão contra-mestre Ossoduro, que estava lá também me apoiando, treinando comigo, e eu fui lutando mais e mais até um ponto chegar a lutar o que estava número 1 na categoria do meio médio, né? E terminei vencendo em 30 segundos. Aí dali abriu as portas para eu participar no Bellator, que era a segunda organização maior, além do UFC, né? E inclusive eu já tinha competido, eu tinha tentado entrar no TUF, né? que é o Ultimate Fighter. Eu tentei 3 vezes. Na primeira vez foi logo depois da minha luta de Compasso. Meu pé estava todo inchado. Eu fui lá, assim, ó, na cidade de Seattle, na época 2007, eu acredito, 2006. Mas eu fui lá. Som. Eu fui lá em Seattle, fiz a competição. Só que eles falaram pra mim que na época meu recorde era só 3-1. Então eles falaram: você tem que voltar com algumas mais lutas, né? Aí fui na segunda vez, viajei lá para Las Vegas para fazer a segunda vez o TUF, né? Nos Estados Unidos. E eu passei até o fim. Chegou na categoria já pronto para viajar para Las Vegas, para ficar lá dentro. Depois eles cancelaram o evento, porque eles trocaram a categoria para peso pesado, por causa do Kimbo Slice. O Kimbo Slice entrou no Ultimate Fighter, então eles decidiram fazer o peso pesado, em vez de fazer o peso meio médio que eu estava. Então eles cancelaram essa. Quando eu fui na terceira vez para Las Vegas, eu passei novamente em todos os testes. O teste do TUF é praticamente assim: você tem que agarrar, é o primeiro teste. Se você não sabe agarrar, você não vai passar para o segundo teste, entendeu? Então você que vai agarrar, ele tem uns 200, 300 lutadores num ginásio desse tamanho, normalmente é no cassino, né? E eles pegam números diferentes, número 141 contra número 31. Aí ele bota os dois, você tem 2 minutos para impressionar a pessoa. Você faz o agarrado, né, para ver. E realmente você tem que ter um pouco de noção, né, de agarrar. Pode ser um pouco de jiu-jitsu, luta livre, wrestling, o que for que você, o tipo de modalidade. Então, talvez até judô, né, mas... E a segunda categoria é chutar, ter soco, se movimentar, né? Aí o juiz vai entrando no meio assim, olhando para você, passando para os outros lutadores para ver, né? Chegou na terceira vez, eu passei, eu estava marcado para lutar contra o número 1 da categoria em Vancouver. Então eu fiz o TUF, voltei para Vancouver, fiz minha luta, ganhei em 30 segundos contra o número 1, que estava na categoria na época. E o TUF ligou para mim, falou para mim que eu estava de entrar no próximo no show, né? E ao mesmo tempo o Bellator também me ligou, porque eu tinha terminado de ganhar contra o número 1. Então ele queria que eu entrasse na organização deles. Na época eu estava treinando com um treinador de MMA que também lutou no UFC e também fez o TUF na época. O nome dele é Caleb Starnes. Ele lutou lá há muito tempo, um lutador muito bom. Eu estava treinando com ele na época e a gente avaliou realmente o que ia valer a pena, né? Porque o TUF, eles queriam pagar praticamente assim R$500 por semana para você, e você não era garantido a pegar um contrato, e você não era garantido a nada.
E o Bellator me garantiu um contrato com uma boa quantia, um orçamento muito bom, né? Então eu decidi entrar no Bellator. Eu fiz algumas lutas lá, mas nessa época também eu quebrei as costelas 3 vezes em um ano. Passei 1 ano sem lutar e nessa época eu só fazia isso, então era o jeito de ganhar dinheiro. Então eu não consegui mais lutar porque eu estava machucado. Passei 1 ano sem lutar e eu decidi passar tempo para recuperar meu corpo e também pegar recurso, entender? Nessa época eu entrei na indústria de filmes, trabalhando como ator e dublê, e passei alguns anos, passei 2 anos, né, realmente, juntando dinheiro, né, melhorando minha saúde, melhorando meus treinamentos. E depois, em 2017, eu fui convidado a ir lutar. Em 2015 eu fui convidado a ir lutar no Japão, em Tóquio. E para um lutador, né, é um sonho lutar no Japão. A maioria dos lutadores que já conhece o Pride, né, a galera que já está seguindo o MMA há muitos anos, sabe que o Pride era o maior evento, né, antes do UFC. O Pride era o maior evento. Então era um sonho para eu ir lá para Tóquio lutar. E também essa luta era uma luta interessante para mim, porque era num círculo, né, no círculo do sumô. Aí quando eu falo no círculo do sumô, eu já pensei numa roda. Rapaz, a roda eu tô confortável, na roda eu tô, na roda vamos lá, entendeu? Aí eu pensei, sabe o que? Eu vou lá. E não só, né, como lutador querer competir no Japão, que é uma honra estar lá. Quando eu fui no Japão competir, a galera é muito diferente, porque a maioria das minhas competições eu fiz nos Estados Unidos ou no Canadá. E lá é diferente, porque na América do Norte é cerveja, é grito, mas no Japão é uma cultura diferente. Então todo mundo, você sente assim a energia, é muito diferente quando você está competindo, né? Tanto assim que uma luta de MMA lá é coisa os pais trazem as famílias, trazem as crianças, traz sua esposa, né? É uma coisa de família. Você vai lá assistir vários atletas, né, competir. Então eu fiz 8 lutas no Japão, todas elas tentando representar o máximo da capoeira. E certas coisas que eu fiz na capoeira, certas coisas que eu fiz na luta, às vezes pensa assim, ele está tentando fazer. Eu faço porque eu sou confortável. Eu vou lá dentro da luta e às vezes eu encaro assim, eu não me sinto confortável. Eu falo, por que é que eu tenho conforto? Meu conforto é capoeira. Meu conforto é quando eu gingo, quando eu faço uma ginga assim, eu solto o corpo, aí eu me sinto pronto. Agora dá para fazer o combate, entendeu? Então é por isso que eu acredito muito na capoeira. Claro, a capoeira é arriscado também, os movimentos são arriscados, mas a pessoa tem que também controlar o nível você vai arriscar na hora certa, entendeu? Então eu estava lutando no Japão há certos anos. Em 2017 eu me machuquei, rompi o ligamento cruzado do joelho, voltei para o Canadá, fui morar nos Estados Unidos por alguns anos também, inclusive na época. Continuei trabalhando em filmes, por enquanto que eu estava fazendo cirurgia e também me recuperando. E em 2020 eu me senti confortável o suficiente para voltar para competir. Mas só que a pandemia bateu, tudo fechou. Então eu passei os últimos 2 anos só treinando, mantendo o trabalho do grupo de capoeira e fortalecendo o meu corpo, né? Então agora ligaram novamente para eu fazer uma luta agora no fim do ano do Japão. E é isso a trajetória assim do Mestrando Barronzinho, tá? Muito obrigado a todos aí.